Vou. Ah, mas eu fico no seu lugar, Rô. Eu tirei da outra Rô, Eu... calma. Não tem problema. Nossa, calma, É gente, muito calma. difícil, né? Muito difícil, muita Rô, então vamos lá. Ah! Olha só, não devia ter mudado. Vamos lá, deixa eu mudar aqui, deixa Gente, eu vamos lá. descompartilhar. Para voltar bem. E esse capítulo é Pois é, para comprido, voltar né? no grau. Oi? Esse capítulo é comprido, né? Esse capítulo é comprido, né? Eu acho que assim, não, o próximo, acho que não é tão comprido quanto esse, né? Eu sempre dou uma stalkeadinha, mas tudo bem. Eu achei bem interessante, né? A gente. Ai. Eu mutei você, era para mim mutar, mutei você. Tá, agora, não, mas tá tudo bem, né? Agora, né? Então, eu achei bem interessante porque nesse capítulo 2 ele fala sobre como a sinceridade também, né? É um dos elementos importantes para que tenha para que a empresa tenha menos regras, né? Então, começando por aqui, né, já que a gente não vai recapitular o capítulo 1, né, também, né, então, ele dá algumas dicas aqui, né, ao longo do capítulo, sobre como criar essa cultura do feedback e como você deve fazer o feedback, né? Então, que não é só fazer por fazer, né? Mas tem alguns detalhes aí que ele fala, né? Então, o Reed aqui, ele começa falando, né, ele fala de muitos exemplos da Pure Software, né? Opa, a Débora tá entrando. Bom, mas eu vou tocando por aqui enquanto ela não entra. Então, daí ele estava falando que lá, né, ele sempre evitava os problemas, então ele ficava dando rodeios aí para não ter que falar diretamente para a pessoa, né, o que ele pensava, né, e até que ele reparou que isso, né, impactou no casamento dele. Porque ele estava correndo atrás ali do sucesso, né, pensando que estava fazendo bem para as pessoas, né, tudo bem, Débora? Oi, tudo bem? Boa noite. Então, eu vou continuando aqui por aqui, qualquer coisa, maravilha. Qualquer coisa é só falar. Então, daí ele achava que estava, né, fazendo tudo pela família e ela foi ficando cada vez mais triste e numa terapia de casal que ele entendeu que ela não queria o dinheiro, ela não queria o sucesso, ela não queria o conforto, ela queria estar com ele, né? Então, foi quando ele percebeu que a atitude dele de fazer rodeios e não conversar diretamente é o que prejudicou o casamento, ele não queria que prejudicasse a empresa, então foi quando ele começou a tentar, né, correr atrás mudar essa atitude dele, né? Então, daí eu só vou ter que reler aqui umas partes aqui que para eu relembrar. Ele falou que ele foi contando alguns casos aqui, né? De coisas, de histórias que aconteceram ali dentro da Netflix, né? Que foi em que os feedbacks foram usados e tiveram sucesso, né? Então ele estava comentando aqui sobre a história do Barry, né? É, só de... então, que daí ele estava falando que nessa questão do mau humor, assim, né, também, né, que às vezes, assim, você nota que a pessoa não está bem, tal, que ela não se expressou de maneira, né, correta ali na frente de todo mundo, né, e que eles, né, tenham esse cuidado de dar esse feedback para eles, né, falando assim, olha, você não se expressou de maneira correta, né. Então, ele comenta aqui, né, vi que dar feedbacks e expressar opiniões abertamente, em vez de fazer fofoca, reduzia as traições e politicagem e nos permitia sermos mais rápidos. Quanto mais as pessoas ouviam no que podiam melhorar, melhor todos trabalhavam e melhor nos saímos como empresa. Foi quando criamos a expressão, só fale de uma pessoa aquilo que você diria na cara dela, né? Perfeito. Então, perfeito. E daí é uma boa maneira da gente se policiar, né? Então, uma coisa que me chamou a atenção aqui, uma frase que ele falou, né, é que a sinceridade aumentava diariamente a densidade de talento no escritório.
Então, cara, você pensa assim, ele já falou, né, anteriormente sobre essa densidade de talento, da importância que isso tem, né? E, cara, a sinceridade quer dizer que aumenta ainda mais, né? Então, cara, muito bom, né? Então, daí ele estava falando aqui sobre. é, Tá. Aí que daí ele estava falando sobre uma outra história aqui do Jordan, né? Então ele estava falando Ô, que. amiga, deixa Oi. eu falar dessa do Barry, que é legal. Ah, pode falar. Eu acho que a parte mais legal que eles contam ali é que o Barry ele era mal-humorado e ele era diretor financeiro. E aí a diretora de marketing reclamou disso e a recomendação foi dizer exatamente isso a ele. E aí ela foi, mas ela foi bem criativa, porque ela falou para ele o quanto de dinheiro ele estava perdendo por isso, quanto isso estava custando nos negócios. Isso não é uma tarefa fácil, conseguir falar, calcular e dizer para a pessoa, na linguagem dela, algo que ela está se prejudicando. Então, eu acho que foi bem Uhum. criativo e foi bem interessante isso, porque ele ficou balançado, mas ele se reuniu com a equipe e ele falou desse feedback e Uhum. ele pediu que chamassem a atenção dele quando ele fizesse isso. Então, ele colocou ali que ele não fazia aquilo, digamos que porque ele queria, que era uma naturalidade, né? Uma natureza dele, mas que ele estava disposto a mudar. Eu achei isso bem legal. Muito legal. Nossa, e ao longo do capítulo vai reforçando cada vez mais isso, né? Então, essa naturalidade, né, que eles vão recebendo esses feedbacks, né? Então, eu achei, assim, bem surpreendente, né? Aqui ele está falando, nesse caso seguinte, bom que você estava falando, daí eu aproveitei para dar uma lida e lembrar aqui, né? Da história do Jordan, então, né, que o Jordan, ele vai com frequência, né, para a Índia, né? Ou pelo menos ia aqui, né? E o que aconteceu, né? O Doug, né, que estava viajando junto com ele pela primeira vez, né? Ele percebeu que ali numa conversa, né, que ele estava tendo com uma das fornecedoras ali deles, né? Ele estava, tipo, nem aí, assim, sabe? Não estava participativo ali na conversa, enfim. Ele sentiu como se o Jordan tivesse desdenhando ali daquele momento, né, junto. E daí ele, cara, ficou incomodado com aquilo, né, porque, puxa vida, né, ele estava criando um entrosamento muito bom ali com a fornecedora e ele estava, tipo, jogando isso pro brejo, né. Então, daí ele resolveu mandar um e-mail, né, ali pro Jordan, né, falando assim, ó, puxa vida, né, Jordan, você, eu não gosto de dar feedback, mas vi algo na Índia que acho que poderia ser útil para você, né, então ele falou, né, que nossa, né, dessa situação ali, né, e daí o que o Jordan fez, né, ele recebeu esse feedback e ele falou, né, então nas próximas viagens que ele teve, né, que levou alguém, ele falou assim, olha, me chama a atenção, me dá um chute na canela se eu tiver vendo o celular, se eu demonstrar que estou desinteressado ali na conversa, né, então, né, é legal que daí disso já ele admitiu nessa culpa, né, digamos assim, esse jeito aí dele, né, mas achou uma solução ali, né, para não cometer o mesmo erro, né. Então daí Erin, né, agora eu esqueci, eu não lembro o nome dela. Ela estava falando aqui sobre alto desempenho, mas sinceridade altruísta, né, igual desempenho extremamente alto, né. Então, ela falou de algumas situações que, cara, eu me identifiquei muito, porque são situações que eu passo exatamente, eu passava, né, muito, assim, nas reuniões, assim, com muitas pessoas, assim, eu pensava exatamente isso, né, que ela falou assim, ó, você nem sempre fica calado, mas muitas vezes fica, e nesse caso é provável que seja por um desses motivos. Você acha que sua opinião não será apoiada, você não quer ser visto como difícil, você não quer entrar em uma discussão desagradável, você não quer arriscar aborrecer ou irritar os colegas, você tem receio de não fazer parte da equipe. Mas se você trabalha na Netflix, provavelmente você falará.
né? Que ela fala aqui, na Netflix, deixar de falar quando você discorda de um colega ou de um feedback que poderia lhe ser útil é o mesmo que ser desleal com a empresa. Afinal, você poderia ajudar os negócios, mas está optando por não fazer isso, né? Então, a Netflix promove não apenas o feedback sincero, como também um feedback frequente, né? A ideia de uma política que incentive as pessoas a dar feedbacks sinceros com frequência me parecia não apenas desagradável, como também muito arriscada, mas assim que comecei a colaborar com os funcionários da Netflix, vi os benefícios. Então, ela estava falando sobre uma situação, né, que ela trabalhou, que ela foi fazer uma palestra, né, para uma plateia, né, muito grande ali da Netflix, e lembra que o Reed tinha dado o livro dela, né, o The Culture Map, para todos os líderes, né? Então, todo mundo chegou ali já sabendo do livro, ali, já alinhado minimamente, né? E daí ela pediu ali, né, para o pessoal levantar a mão ali para opinar, né, num momento, né, e daí depois resolveu, né, dividir ali a plateia em grupos, tal, e daí nesse momento nessa atividade que ela dividiu a plateia, aí ela foi ali, desceu do palco, né, imaginei eu, né, visual, né, imaginei ela no palco ali, ela descendo e ela indo ali entre as pessoas, andando ali, né, e pegando assim, né, o que eles estavam falando, né, e daí ela percebeu que tinha uma que estava observando ela, né? E que chamou ela, né? E falou, né? Eu estava dizendo aqui aos meus colegas, né? Que a maneira como você está promovendo a discussão acaba minando sua mensagem sobre diversidade cultural. Quando você pede comentários e chama a primeira pessoa que levanta a mão, está caindo na armadilha que seu livro nos pede para evitar, porque apenas os americanos levantam as mãos. Então, apenas eles têm a chance de falar. Então, puxa vida, né? A gente vê que nesse livro aí ela Eu não fiquei deu um muito tiro no pé, né? impactada Lógico, né? com Pois esse é. feedback. Eu também. Eu fiquei pensando, cara, porque daí o que reforça aqui, né? Que a situação, né? Ela tava na frente de 400 pessoas, né? Mas eu acho que era isso, né? E daí, tipo, a menina chama, assim, dá o feedback ali na frente de toda aquela galera de um negócio, tipo, você está se contradizendo. O seu livro diz isso daqui, tipo, é um negócio meio... Fica Não, meio e assim, envergonhado, né? muito legal, né? Porque ela poderia ter se, como é que fala? Ah, ter se ofendido, ter, né? Que a gente logo já quer dar desculpa, né? Já quer se defender, na verdade. Exatamente, E exatamente. ela, né, ficou impactada também, mas ela falou depois, né, como que isso foi importante para a continuidade da minha palestra, né? Sim. E Não, Meninas, posso dela. complementar? Pode, pode. lógico. Essa parte que vocês estão falando, até eu escrevi ali, às vezes a gente fala uma coisa e não pratica, né? Não é o walk to talk. E o que ela me chamou a atenção nessa parte do livro, porque a cultura do feedback positivo, do feedback como que é sincero, né? Não está ofendendo a pessoa, não está ofendendo a pessoa, mas sim a atitude dela é muito bacana. Agora, em uma outra empresa, como você falou, Camila, a primeira coisa nós estaríamos o quê? Reagindo. A gente estaria, Aham. nossa, a primeira coisa, falar na frente de todo mundo era, né, horrível. Mas como a cultura ela já está enraizada, isso é uma coisa normal para eles. E tanto é que várias vezes, quem que entrou depois, mais para frente, acho que no livro fala a pessoa que entrou e viu esse feedback e falou, meu Deus, eu estou falando isso para o meu financeiro, né? Como que eu vou estar falando para os outros? Então, a gente precisa estar no contexto da situação, que nem você falou, olha, eu estou me imaginando esse visual, estou me imaginando ela no palco e tudo mais. Mas é o contexto da Netflix, para eles está tudo bem. E aí, o que Aham. a PNL nos ensina é que a gente tem que administrar essa forma que as pessoas falam, cada um tem o seu mapa, né? Na Aham. PNL se estuda muito isso. E às vezes a gente julga uma postura, ou a Camila está falando alguma coisa, né? Ou, não, a Rosana está falando, tá de cara. Não, mas é a cara dela, é o jeito dela. E a partir do momento que eu entendo isso, e a pessoa entende o meu jeito, a gente começa a Aham. aceitar, e não começa a ficar julgando. Eu Aham. sofro muito isso com a minha filha, porque a minha filha é bem diferente de mim. E ela vinha falar alguma coisa, eu achava que ela estava falando errado, ou vice-versa. Mãe, está sendo... Não, esse é o meu jeito de falar. Eu sou meio incisiva mesmo. Mas quando a gente entende os outros, a gente vai levar o feedback para uma outra olhar, né? É isso que eu queria contribuir, meninas.
Isso é verdade, né? Acho que é uma característica bem do brasileiro, assim, né? Também, né? Essa da pessoalidade, assim, né? Enfim, acho que a gente é mais sensível, né? Que outras culturas, né? Ela até fala aqui, né? De algumas diferenças, e até esse negócio da receptividade, né? Do que a gente se sente, né, constrangido quando recebe, às vezes, né, como no caso dela aqui, que recebeu na frente da galera, né, é que é o que ela menciona mais à frente, né, que é um instinto mesmo nosso, natural, né, de que a gente é feito para viver em grupo, porque se a gente não vivesse em grupo, a gente morria, né, corria o risco de morrer, né, então o nosso cérebro, ele demanda, né, esse pertencimento, né, para que a gente não se sinta, a gente se sinta mais segura, né? Então, mas aqui voltando da palestra, aqui, né? Então, o que ela fez, né? Então, tipo, voltando ali do que a Cami estava falando, cara, em 2 minutos, meu, ela pensou em, putz, cara, tem razão, né? Eu vou dividir, eu vou perguntar uma opinião de cada representante de um país, né? Então, diferente, né? E ela falou que, cara, funcionou lindamente, eu jamais teria usado essa técnica naquele momento sem ter recebido o feedback. Então, esse que é o negócio do feedback, né? Que ele fala mais à frente, que o feedback, no momento certo, ele pode salvar, né? Aquele momento, né? Então, aquela reunião, no caso, a palestra dela foi muito mais enriquecedora, né? Por causa daquele feedback inesperado naquele momento, né? Então, daí até ela até comentou aqui que, né, recebeu também um feedback aí falando que ela deveria regravar, né, o áudio do livro dela, tal, né? Então, são coisas que às vezes se a gente não dá essa abertura, a gente não melhora, né, também, né? E ele falou aqui até ela estava falando até de um caso no Brasil, né, que ela veio para cá e que ela mandou um e-mail lá, bem direto, bem seco ali, e daí o gestor falou assim, então, tipo, acho que nem oi, falou assim, gostaria de te dar um feedback, ela, poxa, certo, né, pensando, cara, até aqui, né, daí ele falou assim, você mesma falou de novo, né, no seu livro, né, que os brasileiros são mais, né, sensíveis e tal, né, e você foi direto seca aqui, né, você, né, devia ter escrito o e-mail de outra maneira, então agora ela valida os e-mails, né, com alguém, com o ponto de contato dela no país, né, antes de soltar, né, para todo mundo, né. E daí ela fala aqui, né, a seguir, né, nós odiamos a sinceridade, mas ainda a desejamos. Então, que daí ela está falando sobre essa questão do nosso instinto aí mesmo, né? E ela fala aqui, né, que o feedback positivo estimula o cérebro a liberar ocitocina, o mesmo hormônio de bem-estar que faz a mãe se sentir feliz quando amamenta o bebê, né? Então, nossa, o feedback positivo acalenta mesmo, né? A gente fica super feliz, né? Mas o feedback corretivo colabora mais para a melhoria de seu desempenho do que um feedback positivo. Então, a maioria afirmou, né, numa pesquisa ali, não acreditar que o feedback positivo tivesse um impacto significativo em seu sucesso. Então, cara, se você for ver aqui os números, né, 57% dos entrevistados afirmaram que preferem receber feedback corretivo a positivo, 57%, né? 72% consideram que seu desempenho melhoraria caso recebessem mais feedbacks corretivos, e 92% concordaram com o comentário. O feedback negativo, caso transmitido de modo adequado, melhora o desempenho. Então, gente, não, é que tá acabando a minha bateria aqui. Peraí, só um minutinho que eu tenho que ver aqui, senão... Peraí. Ô, Gi, você que está falando, né, que acha que a nossa cultura não está preparada para isso. Mas por que você acha isso? Eu acho que aqui no Brasil a gente é muito cheio de dedos ainda, né? Com críticas. E eu acho que a gente tem uma competitividade que talvez não seja madura, da gente achar que a pessoa está querendo passar por cima, que aquela crítica é para chamar a atenção de outro sobre o defeito. Entendi. Hoje eu estava em um cliente e terminaram as reuniões, aí eu falei assim, gente, a nossa vida é gestão de pessoas, o tempo inteiro. Na sua vida pessoal, na sua vida, é gerir
o quanto mais inteligente emocionalmente você é para gerir, é impressionante. É bem... Eu tive uma conversa com a Rô esses dias, né? Na consultoria que a Miki está fazendo para minha empresa. E eu falei isso para ela, que o que eu mais quero deixar para minha filha é que ela seja forte emocionalmente. Porque eu acho que isso é mais importante do que uma escola bilíngue. Porque é o que ela vai precisar na vida dela. Uhum. Eu acho que além da gente ser forte emocionalmente, nós sermos, porque tudo começa com a gente, obviamente, mas eu acho que o mais importante nas relações é entender também as emoções, e não as emoções, mas a personalidade do outro também. É aquilo que a Cami sempre fala, o óbvio nunca é óbvio. Então a gente comunica, então não está óbvio para outra pessoa. E por um ruído numa comunicação, por uma personalidade diferente, não vamos nem entrar nesse mérito de cultura, né? Que igual você falou, Giovana, assim, do brasileiro, eu acho que isso é um buraco muito mais embaixo do que a gente imagina, então eu particularmente nem entro nesse mérito, enfim, que vai remeter colonização, blá, 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 enfim. Mas quando a gente lida com pessoas, é entender, acho que é principalmente da gente, né, gerir as nossas emoções, gosto de falando da tua filha, ensinar isso, e a partir do momento que também se você se entende, você começa a entender o próximo, né, as emoções e uma personalidade do próximo também. Acho que isso entra muito, principalmente em feedback. Falando em feedback, eu até ia fazer um postzinho, tô com saudade de fazer meus stories reflexivos lá. Eu tive um feedback bem importante assim com a câmera, acho que eu nem falei para ela quanto foi importante. Sempre é, né? Mas sempre foi. E sempre vai ser, não tenho dúvida disso, mas assim, foi crucial emocionalmente esse feedback para mim. Eu acho que ela nem sabe o tanto quanto, porque assim, eu não estava abalada emocionalmente, mas eu acho que era até uma questão emocional e mental, ó, a cara dela de surpresa, porque nem chorei, né? Mas eu não tô brincando. Ai, nem chorou, até parece que eu fui a carrasca. Não, mas é aquele turbilhão de emoções e de intelectual também, né? N coisas, né? Que um feedback ele tá aqui para nortear, né? Ele tá aqui porque isso que fala, né? É muito mais produtivo, né? As pessoas gostam mais de um feedback que como que eles usam ali, que a gente falou agora dos números, do positivo do que do construtivo, assim, do emocional, mas o construtivo, ele, né, todo mundo acredita que seja melhor, né? Mais efetivo. Sim, eu particularmente, e eu fui entendendo isso, eu achava que era o contrário. Eu não sou movida ao reconhecimento da fala, eu sou movida a me ajusta, me mostra como que eu tenho que fazer para eu fazer melhor. Porque se ficar só elogiando o que eu estou fazendo, também não faz sentido. E aí eu entraria nesses índices com certeza. Uhum. Mas, enfim, tem que entender sobre isso também, né? E o feedback, para mim, foi algo muito importante. Eu tive um outro gás para poder desenrolar melhor a atividade, ou ainda não deu tempo, porque tem pouco tempo esse feedback. Então, sabe, Rô, que eu tenho uma dificuldade enorme, assim, sabe, nas duas vias, assim, sabe, e eu acho que interessante, né, que eu tava percebendo, né, que eu e a Aline, a gente é tipo yin e yang, assim, sabe, porque a Aline, ela é super boa, assim, sabe, em dar feedback, em receber feedback, assim, tipo, ela faz com muita naturalidade, e eu já não. Cara, tem aqui, tipo, só continuando aqui essa parte aqui, né, do livro, né, ele fala, o Reed, então ele está falando sobre o ciclo de feedback, né, cultivando uma cultura de sinceridade. Aí ele estava falando assim, ele colocou como exemplo que tinha um lugar que dava muito acidente, né, de trânsito, né, e que eles tentaram, né, dar multa e intensificar ali o policiamento e tal, só que nada funcionava, e funcionou quando eles colocaram ali, né, a velocidade que a pessoa deveria estar passando e um radarzinho, assim, sabe, só mostrando a velocidade que o carro estava, e isso fez com que os carros diminuíssem, né, a velocidade, e ele compara isso ao feedback, né, que o feedback você está mostrando ali, né, o que a pessoa está fazendo, né. Então, ele fala que o ciclo de feedback é uma das ferramentas mais eficazes para a melhora de desempenho. Aprendemos mais rápido e produzimos mais quando tornamos o ato de dar e receber feedback
parte contínua de como colaboramos uns com os outros. O feedback nos ajuda a evitar mal-entendidos, cria um clima de corresponsabilidade e reduz a necessidade de hierarquias e regras. Então, por isso que ele fala que é tão importante, né, tipo, ter a densidade de talentos, né, e também ter essa parte da sinceridade, né, do feedback, né. Então, né, justamente para ele eliminar essas questões, né. E então daí ele comentou algumas coisas assim que, cara, é bem o que eu pensava, assim, o que eu penso, né, na verdade, que eu estou desconstruindo agora, né. Mas ele falou assim: abandonem anos de condicionamento e crenças firmemente enraizadas, do tipo elogie em público, critique em particular. Cara, isso é a minha frase, entendeu? Tipo, e ele tá falando, tipo, isso é uma crença, assim, sabe? Que não é o que a Netflix prega, assim, sabe? Então, esse sentimento de não querer magoar os sentimentos de quem ouve, mas também, né, querer ajudar a pessoa a ser bem-sucedida. Só que, às vezes, você só falando coisas positivas, você não vai conseguir ajudar, né? Que é esse ponto que você estava falando, né, Rô? Então, mais importante, né, descobrimos que no ambiente certo e com a abordagem certa, conseguimos dar feedback sem magoar os sentimentos alheios. Isso pode ser acompanhado por um feedback de chefe para o funcionário, mas a sinceridade de fato decola quando os funcionários começam a fornecer feedback sincero aos seus líderes. Então, cara, é a situação que, tipo, a Aline estava falando ali, tipo, cara, diretor financeiro, meu, daí você receber ali a chamada do funcionário, do estagiário e tal, tipo, daí sim você sabe que o feedback, ele está realmente ali dentro da cultura da empresa, né? Então, ele fala que diga ao rei quando ele estiver nu. Então, que ele fala que, né, de uma historinha ali, né, de que o rei, né, por ser o rei, daí ninguém fala que ele tá nu, né? Porque, nossa, o que eu vou falar, né? Que ele tá pelado, né? Ele sabe o que tá fazendo, né? Né? Enfim, né? Quanto maior a hierarquia ali da pessoa, né? Maior a chance dela ir nua pro trabalho e não ser informada. Estou brincando, mas assim, de alguma coisa assim, as pessoas ficam com receio, né? De dar esse feedback, né? Então, e daí, assim, se o diretor financeiro errar algo no balanço e ninguém se atrever a questioná-lo, isso colocará a empresa em uma crise, né? Essa que é a questão, né? Então, quanto mais, por isso que ele fala, né? Se você está omitindo aí um comentário, é porque você não está pensando na empresa, né? Então, se você não tivesse guardado, poderia ter evitado o erro, né? Incluir regularmente o feedback na programação das reuniões individuais com os funcionários, né, que ele sugeriu aqui, não apenas peça o feedback, mas informe e mostre aos funcionários que isso é esperado. Então, deixar, né, esse ambiente confortável mesmo, né? Então, quando chegar o momento, solicite e incentive o funcionário a dar feedback para você, né, chefe, e então, se quiser, retribua dando feedback para ele. Você deve demonstrar ao funcionário que é seguro dar feedback, respondendo a todas as críticas com gratidão e, acima de tudo, fornecendo-lhe sugestões de pertencimento. Então, é o que ele vai explicar mais para frente, né? Ele fala assim, você foi sincero comigo e de forma alguma isso colocará em risco o seu emprego ou o nosso relacionamento. Você pertence a esse lugar, né? Então, isso é um jeito de deixá-lo, né, dar esse pertencimento, né? Deixá-lo seguro, né? Para dar esse feedback. Uma sugestão de pertencimento, né? Pode ser um gesto pequeno, como usar um tom de voz agradecido, aproximar-se fisicamente ou olhar nos olhos do interlocutor. Então, enfim, essa que é a ideia, né? E daí... Só deixo Pode falar. uma pausa. Porque, assim, na verdade, aí eu concordo quando a Giovana fala da cultura, né? Principalmente a questão nossa, como, né? Parou o diretor financeiro para falar. Só que as pessoas, isso que está errado na nossa cabeça. Esse pessoal, o diretor financeiro, o dono da empresa, eles querem o feedback, porque eles não querem só ouvir amém, o negócio do rei. Então, assim, a Aline. Então, eu concordo que tem vamos supor, dono, que tem esse lado da cultura. Mas muitas e muitas vezes
eu mesmo falo para a equipe direto, falo, gente, eu preciso que vocês falem, porque eu preciso entender, né, a cabeça. Eu tenho uma cabeça, eu não sou dona da verdade. Mas eu tive essa experiência em vários outros lugares que o dono fala, eu não quero que concorde comigo. Só que a gente tem essa questão da hierarquia, a questão do medo do feedback, porque feedback é coisa ruim, e na verdade não é. Sim. Não, e assim, sabe, Cam, eu tenho esse sangue meio japa aqui dentro de mim, né? E, cara, a gente tem muito respeito pelos mais velhos, por quem tá mais tempo, entendeu? Então, tipo, você dá um feedback negativo, falar assim, olha, você tá errado, tipo, cara, isso não existe, assim, sabe? Por isso que até lá pra frente, assim, eles vão falar, assim, eu acredito que eles vão falar sobre essa diferença da cultura japonesa, né? Porque eles tiveram que adaptar a cultura do feedback lá no Japão, porque não é uma coisa que acontece naturalmente. Então, mas é porque, Gi, já te deixo, é porque, na verdade, falar que o outro tá errado, não tem nada de errado. É que, tudo bem, com respeito, que daí eles falam da dinâmica deles lá, sim, né, dos atos. Mas com respeito com tudo, são posicionamentos onde a gente discute no sentido bom da palavra e toma uma direção. E é esse emocional, de novo, né? O emocional que impacta. Não, fala, Gi. É super importante. Sabe que eu lembrei agora, na fala da Rô? Que eu fui contratada uma vez para fazer um job para uma agência de publicidade e eles ganharam um prêmio de comunicação interna num case da Electrolux. E eles criaram um slogan que era feedback é fera. E aí eles criaram uma pelúcia para representar o feedback. Para as pessoas para ser fofinho, né? Criaram uma pelúcia, era uma pelúcia roxa, era um monstrinho bonitinho, um monstrinho fofinho, e daí era o feedback é fera. Daí fizeram um totem, o monstrinho grande, e colocaram uma caixa de sugestão e começaram assim, de você escrever o feedback. Que legal. Você caixa com o monstrinho, e daí as pessoas ganhavam um monstrinho para reverter a cultura do feedback. Daí, feedback é fera. A palavra fera tem as duas conotações. É fera de maneiro e fera de monstro. Tipo, de ser uma besta, né? De você ter medo, né? Fantástico. E é tipo o ursinho, a pelúcia que eles comentaram também antes, né? De uma empresa que eles colocavam na mesa quando a pessoa tinha recebido um elogio e tal, né? Daí as pessoas, você recebeu aí, né? Por que você tá com esse bichinho aí, né? E as pessoas daí aproveitavam e já conversavam, enfim, né? Cara, é muito legal, né? Essas técnicas, assim, né? Para você ir quebrando, né? Essa barreira, né? Porque é emocional, né? Total. Tanto que, enfim, né? Eu vou tecer meus comentários depois, mas... cara, muito interessante. Aqui ele fala assim, né, de novo, né, desse negócio da hierarquia, né, ela, no caso, né, ela tava falando assim que, cara, teve uma situação lá que é o cara da Netflix que só é quem produz ali todos os filmes, as séries tal, né, que é responsável, né, pelos filmes e pelas séries do Netflix, né, e que daí numa reunião ali foi um piá, assim, né, que falou, cara, você tá errado, tipo, apontou assim pro Ted, né, que é o Bambambam lá da Netflix, né, e falou assim, cara, você tá errado. Dele, não, mas não, você tá errado, né? E daí daí no caso aqui, né, o rapaz aqui que estava começando, né, ali há pouco tempo, né, na Netflix, ele ficou, nossa, horrorizado, e como que a pessoa pode falar assim com o Ted, né? E daí, numa oportunidade ali, né, ele cruzou com o Ted no banheiro e falou assim, nossa, olha o jeito que o Piá falou com você, né? E daí ele, tipo, né, já sabia que ele estava começando ali, né? Ele falou assim, Brian,
O dia que você se pegar sonegando feedbacks porque está preocupado com sua popularidade é o dia em que precisará sair da Netflix. Nós contratamos você por causa de suas opiniões. Todas as pessoas naquela sala são responsáveis por me dizer francamente o que pensam. Que é justamente o que a Cami estava falando, né? Que as pessoas, né, são contratadas pelos seus talentos, pelos seus conhecimentos, e se espera, né, que ele fale, né? Que essa pessoa fale, né? E dê a sua opinião, né? Eu tô lembrando muito, assim, quando eu estava fazendo ali a parte do brand da G, daí eu ficava assim, meio assim, será que eu falo, não falo, né? Daí a Cami fala, fala, o que você acha, né, disso, né? Então, é bem isso mesmo, né? Não apenas peça o feedback, mas informe e demonstre aos funcionários que isso é o esperado. Por exemplo, as instruções para Brian, né? Então, quando você receber o feedback, responda com sugestões de pertencimento. Nesse caso, a mão de TED sobre o ombro daquele sujeito na reunião, né? Então, que daí, quando o rapaz falou, ele falou assim, não, obrigado pelo seu feedback, né? Então, é isso, né? A prova disso é uma avaliação de 300... aqui, ele deu... O Reed, né, falou que, quer dizer, a Erin tá falando que o Reed é o cara que mais recebe feedback em toda a Netflix, né? Porque ele se mostra muito aberto, né? E ele pede isso, né? Então tem uma avaliação 360 graus, né? Que é uma época, né? Pelo que eu entendi, né? Que é uma campanha de certo que eles fazem de feedback, né? E daí ele fala que os comentários que mais contribuem, ele fez aqui uma nota, né, para todas as pessoas, né, e ele falou, 360 é sempre uma época muito estimulante do ano. Os comentários que mais contribuem para o meu crescimento são, infelizmente, os mais dolorosos. Então, no espírito do 360, obrigado por corajosa e honestamente terem destacado para mim. Eis o feedback. Nas reuniões, você costuma pular tópicos ou tratar deles com pressa quando está impaciente ou quando conclui que não vale a pena discutir sobre determinado tópico na programação. No mesmo contexto, cuidado para não deixar que seu ponto de vista prevaleça. Você pode sabotar o debate ao indicar uma conformidade onde não há. Então, gente, beijo, Débora. A gente se fala. Então, tipo, cara, pensa você tipo, dar um feedback desse pro dono da Netflix, assim, você fala, nossa, né, que é um comportamento muito comum em qualquer diretor, gerente, imagina o CEO, né, então, e não, ele recebeu esse feedback, né, então, a forma que ele continua, tão verdadeiro, tão triste e tão frustrante que eu ainda me porte dessa maneira. Continuarei a trabalhar nisso e espero que todos vocês também continuem a me fornecer feedback construtivo. Então, eu achei sensacional. Não é à toa que é uma das melhores empresas para se trabalhar, né? Então, enfim, né? Daí outro feedback que o Reed recebeu também, né? Só um trechinho aqui, né? Que daí a pessoa falou, né? Olá, Reed, nananana, né? E falou ali de um caso que ele falou de uma forma muito ríspida, né, com a Patty, né, e isso chocou, né, a pessoa aí, como ela, né, foi estimulada a dar feedback, né, ela, né, pensou, respirou fundo e escreveu um e-mail para o Reed, né, e daí ela falou assim, que caso eu também não o conhecesse, né, o tom de voz, né, no caso, se ela não conhecesse o Reed, né, a Patty, tudo, né, o tom de voz que você usou com a Patty me impediria de futuramente expressar minha opinião na sua frente em público, com medo de que você desprezasse minhas ideias. Espero que não se importe por ele dizer isso. Então, né, de novo, né, a forma ríspida que ele falou, né, e eu achei engraçado que a Erin falou assim, Reed, você lembra dessa ocasião? Dele falou, Erin, lembro-me da sala, King Kong, e de onde a Patty e eu estávamos sentados. Lembro-me de ter me sentido um merda depois, pelo modo como lidei com a minha frustração. Então, tipo, é um negócio que ele realmente, né, sentiu, né? A próxima parte é ensine todos os funcionários a darem e a receberem bem os feedbacks. Então, enfim, não sei, vocês querem comentar alguma coisa aí dessa parte, né? Só para não avançar demais? Ou... Eu quero, para variar. Pode falar. Como, assim, né? Como a gente
também tem, como posso falar? Por exemplo, ninguém é o perfeito, ou ele é o frio demais, ou ele é o preparado demais, né? Por exemplo, ele que é ele é o Master Blaster, o cara, ele se sentiu um bosta, né? Então tem a questão também, ele é um ser humano, então o feedback, lógico que o feedback incomoda, e o bosta dele, eu acho que na questão de se sentir chateado, né? Porque o feedback, ele te tira da zona de conforto, por isso que a gente não gosta do feedback, porque ele faz você se mexer de alguma maneira. E incomoda. Não, e pensa, é aquele instant regret, né? Ele falou o negócio e já falou, cara, por que eu falei isso, né? Tipo, enfim, né? Mas eu achei muito, muito legal ele abrir isso, né? Ele poderia não ter comentado nada sobre isso, ele, enfim, né? Sabia que esse trechinho ia estar aqui no livro, né? Então, achei muito legal. Então, aqui agora ele vai começar a falar sobre como que funciona, então, esse passo a passo. E ele fala que como é importante fazer, não só falar, né? Mas ter um treinamento mesmo, né? As pessoas aprenderem a dar feedback, né? E não falar só, né, de feedback, né? Mas aprender. Então, porque ele pode ser uma opinião sincera, né? Às vezes nem sempre é um feedback construtivo, né? Então, aí ele vai falar como a gente fazer esse feedback construtivo. Então, ele fala sempre sobre o alvo a alcançar. O feedback deve ter um intuito construtivo. Explique com clareza como uma mudança de comportamento específica ajudará o indivíduo ou a empresa, não como isso vai ajudar você. Então, assim, o feedback só é construtivo ali, né, benéfico, né, se o que a pessoa estiver falando ali né, tiver prejudicando de alguma forma, né, ou vai prejudicar, né, a empresa ali, né, então você tem, né, ó, tô dando feedback, por quê? Porque essa ação, essa fala aqui vai desencadear né, alguma coisa negativa, né, o que isso, por isso o alvo, né, e ele fala da ação específica. Seu feedback deve se concentrar no que o destinatário pode mudar. Então, esses dias eu vi um vídeo aí de uma moça falando assim, se você, né, se a pessoa tiver com alguma coisa no dente, tal, alguma coisa que ela, né, pode ali solucionar, avise ela, né, tal, tá com uma sujeira, mas não fale nada que ela não possa mudar em 5 minutos, porque isso é muito deselegante. Então, é mais ou menos isso, assim, né, se você falar, puxa vida, né, Cami, não fala do seu jeito, porque, cara, o seu jeito tipo, meu, você foi criada assim, né? Então, assim, o que eu posso falar Cami, do jeito que você falou ali, me deu a interpretar outra coisa, né? Enfim, né? Daí sim, né? Daí você vai cuidar ali com especificamente o que você disse. Agora, eu não posso falar para a Cami mudar o jeito dela falar, né? Então, né, que isso não, né, não calha, né? E daí, recebendo o feedback, ele fala assim, então tem a parte de dar o feedback, que é essa, né? Do alvo alcançar e ação específica, e receber também o feedback, né? Então, no momento que você recebe, né, então você agradece, né? Aqui, né, uma frase de exemplo: como posso demonstrar gratidão por esse feedback, ouvindo com atenção, né? Considerando a mensagem com a mente aberta e não ficando na defensiva nem com raiva, né? Então, a gente precisa cuidar para que não transpareça esse sentimento, né? E que você possa, de fato, ser grato. Aceitar ou descartar também é uma função do receptor, né? Do feedback. Precisa ouvir e considerar todos, mas não é obrigado a segui-los. A decisão de reagir a ele depende exclusivamente de quem o recebe. Eu posso falar ali nesse exemplo ali da Cami, eu achei que o jeito que você falou me ofendeu, né? E daí a Cami pode falar, olha, eu não tive intenção, eu sou desse jeito, eu falo desse jeito e, cara, não é uma coisa que eu vou mudar, né? Eu quero que você entenda que eu sou assim, né? Enfim, né? Então, cabe ao receptor decidir se vai mudar ou não.
E então o Reed ele volta aqui, né, com um exemplo daquela história lá do Doug e do Jordan, né, na viagem da Índia, né? Então ele fala que a intenção de Doug era ajudar Jordan a melhorar e a empresa a ser bem-sucedida, que no caso é o alvo a alcançar. O feedback que ele forneceu foi tão prático que Jordan afirma que agora adota uma abordagem diferente toda vez que trabalha na Índia, que é uma ação específica no caso. E Jordan expressou sua gratidão, né, agradecer no caso. Ele poderia ter optado por descartar o feedback, mas dessa vez aceitou, dizendo: agora não faço mais um discurso para os outros antes de ir. Em vez disso, começo a viagem dizendo aos meus colegas: ei, pessoal, essa é a minha fraqueza. Se eu começar a olhar para o relógio enquanto Nitin estiver nos mostrando a cidade, me deem um chute na canela. Aceitar ou descartar. Então, no caso, ele aceitou, né? E teve essa mudança na atitude dele. A maioria das pessoas, como o Doug, acha muito difícil fornecer feedback em tempo real. Muitos estão tão profundamente condicionados a esperar o momento certo e as condições certas antes de dizerem a verdade que a utilidade do feedback quase sempre se perde. Essa sou eu. Prazer. Acho que a Aline está rindo por dentro que ela sabe. Enfim, estimule o feedback a qualquer hora e em qualquer lugar. A única questão que ainda resta é onde e quando dar um feedback, e a resposta é a qualquer hora e em qualquer lugar, que é essa questão de você conseguir salvar aquela situação naquele momento. Então, até teve um exemplo que, quando a gente foi fazer a apresentação lá em Ponta Grossa, a Aline realmente, ela comentou alguma coisa no meio que eu, tipo, sabe quando você dá uma desconcentra, sabe, você tá tudo assim na cabeça e daí meio que destrói aquilo, desmorona, daí eu penso, não. Aí eu não lembro bem especificamente o que era, mas daí o que eu mudei e que realmente foi melhor, assim, sabe? Então, tem coisas que você precisa realmente falar na hora. A Aline é ótima em fazer isso. Então, não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre a Aline essa é super parte. bem resolvida. Nossa, tô querendo aqui a feedback professional. Eu acho que você que devia ter falado sobre a gente isso. tá, né? Isso é verdade. Olha, eu ia falar, vocês duas. Mas sabe o que acontece? Eu vou falar que eu vivi bastante, assim, dentro de algumas situações que vai contando um pouquinho mais para frente, a gente já está chegando ao final, né, do nosso encontro e do capítulo, consequentemente. Mas tem uma situação ali que ele fala de aquela pessoa que fala e eu só falei a verdade. Eu já fui essa pessoa. Eu fui mesmo, assim. Meu marido é a prova viva disso, sabe? Ele é um sobrevivente. Ele é um sobrevivente. Ele está rindo agora, mas ele acabou de ir jogar bola. Isso, eu já fui essa pessoa. E aí eu precisei me policiar. Aí a dificuldade é conseguir manter o nível de sinceridade, com comunicação não violenta e com timing, sabe? Essa questão, a Rô citou, eu nem sei o que eu falei para ela agora, nem lembro o que eu falei para ela, que ela já resolveu. Mas teve uma situação que a gente conversou no final, a gente sempre fala, e aí, como que foi da apresentação? E daí a gente conversou sobre, e eu pontuei algumas coisas, mas assim, eu pondero, porque se eu for falar, tipo, na hora, algo que talvez desestabilize, eu também vou ficar, não vale a pena, sabe? Então, tem muito isso. Do momento, acho que encontrar o momento é algo difícil. Dar feedback toda hora, todo momento, eu acho que é difícil, sabe? Porque é a forma que a pessoa vai interpretar. Antes, eu era mais essa pessoa da defensiva. Hoje, eu fico menos. Porque eu era muito perfeccionista. Para mim, foi muito difícil desconstruir, entender que, beleza, eu posso ser muito boa no meu trabalho, mas eu erro, eu falho, eu sou um ser humano, prazer. E eu era uma pessoa muito perfeccionista, a minha expectativa sobre mim era muito, muito, muito alta com relação a isso. E aí, o que acontecia? Eu me defendia. Bem, na hora que eu ia dormir, eu sempre pensava naquilo e tudo mais. E aí eu fazia a mesma coisa com os outros, eu falava nessa linha.
Então, eu acredito muito nessa coisa de que quando a gente melhora com os outros, a gente melhora para si próprio, assim, sabe? E fico feliz com os feedbacks positivos de vocês. Com os feedbacks sobre os Recebo com feedbacks. carinho. Maravilha, não, já aproveitando que você está falando, né, Lili? Aqui ele fala aqui que o custo da arrogância para a eficácia do trabalho em equipe é muito alto. É provável que pessoas arrogantes destruam sua empresa de dentro para fora. E a maneira favorita de fazerem isso é, muitas vezes, esfaqueando os colegas na frente de todos e depois se justificando. Eu só estava sendo sincero, né? Então, que é o que você falou, né? E que, Então, mas né, sabe você... que eu agora sinto também? A gente tem que Hum. estar, igual a Aline falou, né? Não é toda hora que você está preparada para dar o feedback, né? Porque o seu feedback, ele tem que ser construtivo, como disse. Se você está dando um feedback que vai, né? Não vai ser algo que vai desanimar, não faz sentido. Então, até a Ru falou do feedback, mas eu enrolei o feedback no final do ano passado, que é uma coisa que eu não faço. E eu peguei e falei para a equipe, falei, gente, eu não quero dar feedback agora em dezembro. Eu não estou bem para dar feedback em dezembro. Então, procrastinar, vocês imaginam para mim como foi dolorido. Porque vocês sabem que eu gosto de... a gente marcou esse dia e é o que a gente vai fazer. Então, mas eu senti que se eu desse feedback naquele momento, por eu estar exausta, tudo que vocês sabem, não ia ser, não ia, eu ia desmoronar a equipe que não é real. Que não é real. E aí foi quando a gente fez agora em janeiro, eu falei, agora sim, agora vamos construir. Então, essa questão do falar a verdade, eu só estou falando a verdade. Você, quando faz assim, você está falando a verdade, você está, tipo, né, que se dane a outra pessoa, só estou falando a verdade. Né? Você não tem filtro. A questão de entrou e saiu, né? E isso é muito perigoso mesmo. Exatamente, Cara, ele conta aqui uma historinha que eu não vou falar, né, porque já deu tempo, né, mas que é, cara, muito interessante, né, de exemplo dessa arrogância, né. Então ele fala, né, que nunca, né, faça críticas quando ainda estiver com raiva e use uma voz calma ao fornecer feedbacks corretivos, né. Então, é justamente o que você falou, né, Cami, da situação, do momento que você está. Então, ele fala aqui que não é para usar o feedback como meio para desabafar suas frustrações. Então, se você não está num estado bom, você vai acabar usando o feedback ali sem querer. Você vai acabar se expressando de uma maneira que não é legal, vai usar alguma coisa que não tem nada a ver ali com a situação, né? Enfim. E ele fala aqui, né, que enfim, né, basicamente isso, fechando, né, esse capítulo falando sobre essa questão da arrogância, né, então ter cuidado, porque não é para ser, é para você entender, né, passar pelos 4 As, né, então validou os 4 As, tá, né, no caso ali, se você está dando feedback 2 As, né, se tá ok, tem um alvo, né, tem ação, então, né, vai lá e dá, né, quando você tiver com a cabeça fria e tudo mais, né. Fechando é isso aí. Não sei se vocês quiserem comentar mais alguma coisa. Eu quero contar mais uma coisa. Eu dei um feedback para uma pessoa um tempo atrás, para um cliente, mas a gente tinha uma relação muito próxima, assim. Então, era uma relação diária e tal. E para uma cliente, na verdade, uma mulher. E aí, foi num momento que ela estava, assim, sofrendo uma série de questões pessoais e, enfim, bem difícil, assim, sabe? E como a gente conhece as pessoas também, a gente pondera bastante, né? Em muitos casos. Mas houve uma situação que foi bem difícil e aí eu tive que dar esse feedback. E ela me deixou muito mal, porque ela respondeu chorando, assim. É uma pessoa que a gente considera super forte e tal. E aí ela respondeu assim, que não tinha condições de me responder, enfim. Mas passou e aí a gente conversou e deu tudo certo.
E aí eu descobri que eu estava errando em algumas coisas, né? Então, quando eu dei esse feedback para ela, não precisava ter feito desse jeito. Porque eu também estava sobre essa emoção. Eu não gostei da forma que ela falou, é o timing de novo. E eu não revidei, assim, no sentido de atingi-la, mas eu fui instantânea, sabe? Então, é uma coisa que aconteceu recentemente para vocês verem como a gente, putz, né, faz certo a maior parte do tempo, mas às vezes uma vez marca a gente bastante. E outra questão é que, né, linha ainda dos feedbacks e tal, eu também gostaria de receber mais feedbacks negativos, sabe? Mas eu acho que o meu jeito às vezes intimida as pessoas de dar esses feedbacks negativos, né? Inclusive a Rô, né? Então a gente tem conversado bastante. E daí, quando fala sobre forçar os feedbacks, né? Sobre reforçar, né, eu acho que é bem importante, sabe? Que às vezes a nossa postura. E também tem o outro lado, né? Que isso da nossa divisão, né? Do Yang, né? Yang, né? É que eu sou mais impulsiva. Então, nessa mesma linha do que eu contei aqui, a gente teve uma outra situação recentemente e eu já queria fazer uma reunião e resolver o negócio, né? A pessoa da ação. E a Rô falou, vamos marcar para a semana que vem? E a gente marcou e foi melhor. E deu esse tempo da gente se preparar. Então, essa questão da gente conseguir olhar para essas situações assim, falar, não, é verdade. Naquela outra situação eu fiz sobre forte emoção, ou fiz, né, no impulso ali, e não deu tão certo. O que eu falei não tinha nada demais, assim, não foi nada que eu não falasse num outro momento, mas a forma poderia ter sido diferente. Então, só para compartilhar aí com vocês. Tem uma frase que eu penso muito, assim, né, que a gente só não se arrepende o que a gente faz com amor. Então, se a gente fizer com raiva, a chance da gente se arrepender é muito grande, né? Então, a gente tem que cuidar sempre para não responder com o fígado, né? Tem que digerir. Tem que digerir, né? Pra gente ver se Por faz isso mesmo você nunca sentido. responda um e-mail na impulsividade, né? Respira. Quantos e-mails na minha vida eu já falei, não vou responder hoje. Amanhã eu respondo que a resposta vai ser muito melhor. É bem isso mesmo. Ai, gente, é isso. Então, assim, Gi, só para falar assim sobre a cultura, né, que você tinha comentado, né? O que acontece? Acho que depois de ler todo esse capítulo, o que fica é que realmente vale a pena. Eu acredito, sabe? A gente tentar implementar isso de alguma maneira, por mais que a nossa cultura seja diferente, às vezes não tão receptiva para isso, mas para começar, né? Ele começou com a densidade de talentos, não foi à toa, né? Então ele está falando sobre essa cultura de feedback dentro de uma empresa que tem uma cultura de talento, que tem uma densidade de talentos muito alta, né? Então, acredito que quanto mais a gente entender que aquilo é de fato construtivo, é maior a nossa receptividade, assim, né? Então, e muito do emocional também que a Rô falou, né? Se a gente não está bem emocionalmente, no caso dessa que a Aline falou, a gente também não vai receber muito bem, né? Então, por isso que a gente está lendo sobre o jeito Harvard de ser feliz, né? Também a gente consegue receber mais feedback, entendeu? Que a gente está emocionalmente mais estável. Então, você sabe que toda essa nossa conversa de agora, ela me fez me refletir que aquele livro que eu li, A Coragem de Ser Imperfeito, tudo começa em a gente reconhecer a nossa vulnerabilidade e enxergar nossa vulnerabilidade como um ato de coragem, não de fraqueza. O ato de coragem no sentido de dar o primeiro passo e mudar. Então, tudo isso compete a nós, a mudar nosso comportamento. Nossa, bem o que o Reed fez, né? Se você for ver, né? E a liderança, ela tem um papel imenso nisso. Tem mais para frente a gente vai ler sobre política de férias e tal. Eu já li, vou dar spoiler aqui. Mas falar para as pessoas, peguem férias, descansem, e você não fazer, não vai funcionar.
A gente tem falado muito sobre bem-estar. Se a gente não levar o bem-estar a sério, como que a gente vai passar isso para frente? Não vai acontecer, sabe? E aí é legal que o Reed, ele pega 6 semanas de férias por ano, mais ou menos. Tá, 6 semanas é um mês e meio. Mas quantas pessoas que a gente conhece, workaholic, que não conseguem parar e que vivem em função dos negócios mesmo? Muitas. Então, enfim, se não vier de cima também da gestão, eu acho que não flui, né? A Cami fala muito disso, de que o exemplo arrasta multidões. Sim. A Cami tá doida para tirar as 6 semanas de férias. Nossa, eu já tirei 2 no início do ano, tá faltando só 4, Rô. Eu quero tirar 8, então. O exemplo só deu 6. Mas é legal, né? E sair sem culpa, né? Eu acho que esse é o... Ai, gente, eu tava falando pro Juninho antes da gente entrar, né? Que é muito fácil a gente, já que a gente está falando de férias, né? Quando a gente está de férias, falar, não, porque agora eu vou mudar, porque agora eu tenho uma saúde mental, porque agora eu vou cuidar do corpo, vou cuidar do sei o quê. Aí você volta para a turbulência, né? Que é para te provar, né? Para você falar, então é isso. Então toma um pouco de turbulência para ver se é isso mesmo, né? E não é fácil, né? Não é. Você lida com a ansiedade, você lida com o seu emocional, é algo. Vamos morrer melhorando, entendeu? Mas a gente quer melhorar. Isso! Maravilha. É ótimo ler com vocês. Valeu aí pela companhia. Bom. Tinha que ficar sozinha hoje, hein, Cami? Imagina! Eu fiz minha filha até dormir, agora eu tenho que levantar com calma aqui. Coloca um